Olá, está no ar o Jornal do Sul de Minas, nesta terça-feira, dia 30 de junho de 2015. Bem-vindo à TV Poços. Hoje estamos ao vivo nesta edição na parte da manhã, à noite, se você quiser assistir também a reapresentação, por volta de 8h30, de 20 horas e 30 minutos e também após a meia-noite. Desde já você é o nosso convidado principal para participar através do telefone 3721-6955. Também na rede social, no endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página. E hoje o nosso entrevistado é o promotor de justiça, Dr. Sidney Bottia, responsável pela promotoria criminal e também pela defesa do consumidor estadual. Tudo bom, Dr. Sidney? Tudo bem, muito obrigado, Fábio Zambrano. Mais uma vez, um grande prazer estar aqui na TV Poços. Quero saudar também o Tiago Quinteiro e todo o grande público da TV Poços. Sem dúvida nenhuma, é sempre uma grande satisfação ter o senhor aqui, bem como ter a sua companhia também, a sua audiência, é sempre um motivo de grande satisfação para nós. Tiago Quinteiro, nosso companheiro aqui, colabora com a gente. Tudo bem, Tiago? Bem-vindo. Lembrando, bom dia. Bom dia também, Dr. Sidney Bottia. Satisfação participar aqui do Jornal Sul de Minas. E antes de a gente começar a falar sobre essas questões criminais, que a gente tem muito assunto nesse sentido, eu queria só parabenizar, viu, Zambrano, o pessoal, as mulheres que fizeram essa manifestação no sábado aqui em prol da Aline, justamente a moça que morreu aí nesse duplo feminicídio, que tem até informações hoje. Então eu queria parabenizar a Andréa Benetti, a Edna Leite Ramos e também a Grace Kelly, né, e outras pessoas, outros que participaram dessa manifestação. Eu falo isso porque teve muita crítica também com relação à manifestação. Algumas pessoas no Facebook criticaram a manifestação dessas mulheres, falando que sujaram as ruas, porque elas deixaram cartazes de um dia para o outro. E é lógico que aquelas pessoas que não gostam muito de manifestação, né, sempre procuram um ponto específico para poder criticar o movimento, para poder descaracterizar o movimento, uma manifestação como essa. Mas eu sou sempre a favor de qualquer tipo de manifestação e também greve, eu sempre falo isso, né, eu sou sempre a favor de greve e manifestação, porque eu acho que é um direito legítimo, tanto do trabalhador quanto das pessoas que querem realmente algo mais para o nosso Brasil. Então, furou a greve aí, né? Estavam ameaçando uma greve geral e não deu certo, não foi para frente. O movimento não é tão bem organizado quanto a situação, né? Greve geral, você fala do... Estava sendo arquitetado aí um movimento no dia 26, mas não deu certo. Agora, tem gente que gosta de manifestação e mesmo assim tenta impedir a dos outros. Mas isso é outra história. É o seguinte, já que você tocou nesse assunto, Tiago, quer ler, por gentileza, você sempre traz aí as manchetes dos jornais? Vamos lá então, Zambrano. O Jornal da Cidade, requisição de pequeno valor, projeto de lei vai hoje à votação com pareceres conflitantes. Está aí a manchete do Jornal da Cidade de hoje. Folha Popular, suspeitos de duplo homicídio passam por acariação. Manchete da Folha. Lógico, teve já outros desdobramentos, vamos dizer assim, desse fato. Jornal de Poços, Polícia Civil faz acariação e encerra inquérito de duplo homicídio. Está aí o Jornal de Poços com esse assunto. Também Mantiqueira, né, que assassino confesso e pai de santo são indiciados por duplo feminicídio. Está aí essa matéria, essa manchete. E eu até estava questionando, né, com relação ao, no caso, pai de santo aqui, que foi indiciado pelo mesmo crime do... Eu vou fazer o seguinte, nós temos a reportagem que mostra esse assunto, como foi, mas nós temos aqui o pai da matéria que pode nos trazer um conteúdo bem específico, né? E então eu vou pedir para o Lucas soltar as imagens, enquanto isso o Dr. Sidney responde para a gente. Nós vamos ouvindo a voz do Dr. Sidney falando a respeito do caso e vamos vendo algumas imagens ali da cariação que aconteceu ontem entre esse aí, que é o assassino confesso, e a pessoa que provavelmente o havia estimulado a cometer o crime. Então, responde a pergunta aí do Tiago, doutor, por gentileza. Pois não, nós havíamos comentado, a dúvida do Tiago é a pessoa que não executou o crime. No caso esse. Esse daqui, pelo menos acusado, responde por qual fato? Responde pelo crime de homicídio, responde por feminicídio, responde por um terceiro crime. E a legislação é muito clara, que diz que todas as pessoas envolvidas num mesmo crime respondem por aquele crime principal. Ou seja, o que a lei tenta fazer é evitar burlas à legislação, como, por exemplo, alguém quer se utilizar de um adolescente, de um menor de 18 anos para a prática de um crime, manda ele executar, o adolescente executar, e ele responderia por um crime menor? Não.
né? O que a lei exige é que todos respondam pelo mesmo crime. Então, se um dos acusados responde por feminicídio, o outro que apenas participou do crime. O que é uma participação? Participar é induzir alguém a cometer um crime, ou seja, criar na mente de alguém um propósito criminoso. Responde pelo mesmo crime. A participação também é instigar, reforçar na mente de alguém um propósito pré-existente. Alguém, por exemplo, chega e fala assim, estou pensando em matar a minha companheira, a minha esposa. O outro fala assim, não, você deve realmente fazer isso, né? Não tem outra opção. A pessoa responde pelo mesmo crime. Como também a participação é auxiliar, é fornecer um instrumento para a execução desse crime. Alguém, por exemplo, te procura e diz assim, fala assim, não, eu estou convicto, vou matar fulano, ou vou matar cicrano, só não sei quem. Alguém pega e empresta um revólver e fala assim, não, eu tenho aqui um revólver, está aqui o revólver. Essa pessoa que cede o revólver, ela não responde por ceder o revólver, responde pelo mesmo crime executado com aquele revólver. Então, se aquele revólver foi utilizado para cometer um homicídio, a pessoa que cedeu o revólver, tendo consciência disso, responde também por homicídio. Lembrando sempre que o feminicídio é uma figura nova, recente, agora de 2015. Eu ia perguntar sobre essa denominação. Na legislação penal. O que fez a lei foi simplesmente colocar como um homicídio qualificado, ou seja, colocar uma pena maior em relação ao fato que já existia. O que é um homicídio? É matar alguém. O que a legislação criou? Matar alguém por motivo da condição feminina ou de condição de violência intrafamiliar. Tirou uma situação que normalmente era punido como um homicídio simples, cuja pena era de 6, pena privativa de liberdade, pena mínima de 6 até 20 anos, e colocou aquilo que na linguagem jurídica nós chamamos de homicídio qualificado. A pena mínima, que era de 6, passa a ser uma pena mínima de 12, e a pena máxima, que era de 20 anos, passa a ser uma pena máxima de 30 anos. Ou seja, era e continua sendo um homicídio, porém suscetível a uma pena maior. E todos aqueles que participaram, seja aquela pessoa que executou, seja aquela pessoa que instigou, ou que auxiliou, que induziu, todos respondem pelo mesmo crime, porque as condições pessoais não se comunicam, salvo quando elementares do crime, mas aí são critérios de dosagem da pena. Mesmo que um responda só por um homicídio qualificado, o outro não escapa, pelo menos, do homicídio simples com a pena menor. E vai haver no julgamento, então, a participação do júri popular? Sempre, em crimes dolosos, Zambrano conta a vida, ou seja, crimes intencionais, ou crimes em que a pessoa não se importa com o resultado morte, que na nossa legislação são apenas o crime de homicídio doloso, não o homicídio culposo, aquele em que a pessoa, por imprudência, imperícia, ou seja, pela falta de cuidado necessário ao agir, produz involuntariamente um resultado. Todos os demais casos de morte vão para júri popular. Homicídio, participação em suicídio, o suicídio não é punido na legislação brasileira, mas a pessoa, o terceiro que induz a conduta do suicida, esse responde pela legislação. O infanticídio, que é um crime que é raro de acontecer, que é a morte da mãe influenciada pelo estado puerperal, aquela situação normalmente que a gente revela de depressão pós-parto, que mata o neonato logo após o nascimento, vai também para a júri popular, como os casos também de aborto vão para a júri popular. Diferente, portanto, do que acontece nos Estados Unidos, que grande parte dos crimes vão para a júri popular, no Brasil o processo é bifásico. Nós temos uma primeira fase perante a justiça comum, em que, concluído o inquérito policial, como fora feito nesse caso, em que o delegado já anuncia a conclusão do inquérito, esse inquérito aporta no Ministério Público, o Ministério Público forma a sua opinião em relação ao qual crime e quais pessoas estão envolvidas no crime, podendo ter inclusive um entendimento diferente da autoridade policial, no caso o delegado de polícia. Começa o processo em que o juiz recebe uma denúncia da oportunidade de defesa, são ouvidas as testemunhas, porém o juiz de carreira, nesse caso, não tem autoridade para condenar o acusado. Ele pode até absolver, pode desclassificar o crime dizendo que existe um crime, mas não é um crime intencional doloso contra a vida. Mas se tiver que condenar,
ele não pode condenar. Então, submete a júri popular e aí sim é realizada a sessão plenária do júri. Por exemplo, no primeiro semestre desse ano, nós ali da primeira vara criminal, são 2 varas criminais aqui em Poços de Caldas, nós tivemos 10 júris. Né? Dos 10 júris eu fiz 8, um outro promotor fez outros 2 e agora para o segundo semestre nós deveremos ter mais algumas sessões de júri. Agora, doutor, no caso aí desse fato que aconteceu, né, quando a pessoa, o autor ali, o acusado realmente de ter estrangulado a mãe e a filha, né, quando ele fala que foi influenciado por outro, isso também pode, às vezes, amenizar a pena dele, porque muito está se falando isso, ou seja, ele está acusando outra pessoa, atenuante. isso, para conseguir depois uma pena menor. Pois é, Tiago, me parece que isso já é uma estratégia de autodefesa que é instintivo no ser humano procurar uma justificativa. E justificar com rituais religiosos, por Então, exemplo, isso também é algum atenuante? Não, de forma nenhuma. Isso aí, na realidade, é uma desculpa, como se diz na linguagem popular, em que, às vezes, como vai para a júri popular, o jurado se vê impressionado com uma argumentação dessa que não tem, na realidade, valor jurídico nenhum. Né? Nós temos que entender que, infelizmente, a maldade humana existe. Algumas pessoas, mesmo que rotineiramente levem uma vida normal, pode ter ali episódios de violência desmedida, que num primeiro momento a pessoa alegou uma infidelidade, como se isso justificasse um desfecho tão bárbaro. Depois surge essa tese da questão de ritual, mas isso não justifica nem explica o crime e é talvez critério de dosimetria penal, ou seja, o juiz, ao dosar a pena entre o limite mínimo e o limite máximo, né, pode aproximar mais do mínimo da pena ou levar mais ao máximo, mas é muito importante que a sociedade olhe e analise que a justiça ela tem que trabalhar com dados técnicos, porque é muito comum, e às vezes nós vemos pessoas de relevo na nossa sociedade sendo processadas e tudo mais, e não conseguem compreender, e eu até entendo que não conseguem compreender, um ato tão bárbaro. Mas os fatos, até dantescos como este, acontecem, já aconteceram e vão continuar acontecendo. Né? E aí, justificativas, explicações das mais estapafúrdias surgem e não tem explicação na realidade, e a explicação ali é muito simples. Ao mal injusto do crime, o mal justo da pena. A pena, a sanção penal existe na nossa legislação para tentar estabilizar as relações sociais, em que o poder público dá uma resposta que acalma a coletividade, evita atos de força, porque nós temos até que pensar, a punição de um culpado evita o quê? Que a sociedade fique estimulada a fazer justiça pelas próprias mãos. Né? Então aí até uma questão de segurança de todos os envolvidos. E até digo mais, não é só a população, a própria população carcerária não entende atos bárbaros, cruéis que envolvem crianças. Né? Tanto que uma pessoa como essa acaba ficando numa zona separada, numa cela separada que a gente chama de seguro. Mas, infelizmente, a situação é muito simples. Nós temos uma parcela da população e que o crime de homicídio, infelizmente, pode ser cometido por qualquer pessoa. Mas é um ato muito sério, muito grave, que merece aí a repulsa social. Agora, a gente não pode compreender, às vezes, é que a pessoa submetida a júri popular saia de lá absolvida diante de um fato qualquer, porque qual que seria a justificativa? Não existe justificativa nenhuma, porque não existe religião nenhuma, não existe ritual nenhum, né, que possa escudar aquilo que o ser humano é. É livre para escolher o caminho do bem, é livre para escolher o caminho do mal. E a promotoria, revestida de todos esses dados técnicos, de todas as informações coletadas pela Polícia Civil durante o processo de investigação, vai então ao júri. Só para a gente entender como é que é o processo, doutor. Vai então no plenário, no júri, expõe tudo isso e solicita a condenação dos acusados. O nosso sistema do júri é derivado do sistema belgo-francês. Diferente do júri americano, do sistema do sistema saxônico, em que o número de jurados é diferente,
nós temos no Brasil 7 jurados que ficam incomunicáveis, ou seja, durante a sessão plenária do júri, um jurado não conversa com o outro, não pode conversar com o outro, diferente do júri americano em que as decisões são discutidas. E coletivas, então. Coletivas e unânimes. No Brasil, não. Se um jurado conversar com outro sobre o mérito daquilo que está sendo submetido a julgamento, o júri tem que ser anulado. No Brasil, as decisões são tomadas por maioria de votos. Nós temos 7 jurados, 7 jurados ali envolvidos, e cada um recebe uma cédula sim e uma cédula não, e são feitas perguntas que nós chamamos de quesitos. Então, o jurado responde, na realidade, por escrito, através de uma cédula em que o primeiro quesito, em relação à materialidade do crime, A morreu, B morreu, aí o jurado está lá com uma cédula sim, uma cédula não. Passa um oficial de justiça depois que é feita a pergunta, porque na sessão plenária, antes de chegar nessa zona de votação, nesse momento de votação, é aberta a sessão e começa uma coleta e uma produção de provas em plenário do júri. Ou seja, se reproduz aquilo que foi feito no inquérito policial, se reproduz aquilo que foi feito durante a instrução processual, perante os jurados, que são as pessoas legitimadas para ali apreciar o fato. A acusação faz a sua manifestação, a defesa faz a sua manifestação, depois dessa coleta, dessa produção de provas, normalmente com testemunhas, interrogatório, o Ministério Público começa a se manifestar, tem lá o seu período de manifestação, normalmente 2 horas, a defesa fala por até 2 horas, o Ministério Público pode optar em ir para a réplica, se houver réplica do Ministério Público, vai para a tréplica, e aí sim começa a votação. Se tiram todas as pessoas do salão do júri, ficam só juiz, as partes e os jurados, e os oficiais de justiça. E começam a ser feitas as perguntas, que nós chamamos de quesitos. É feita a primeira pergunta, passa um oficial de justiça recolhendo a cédula sim ou a cédula não. Sim ou não, não ou sim. Quando se chega a 4 votos de um determinado fato, já se para a contagem, de forma que a se evitar que todos os jurados sejam identificados e falam assim, não, todos votaram sim, porque se eu falar assim, 7 votos sim, não. Se já der 4 sim ou 4 não, já para a votação. Já é a maioria. Okay. Porque aí, mesmo as pessoas envolvidas nunca vão saber qual jurado votou por qual sentido. E faz isso em materialidade, autoria, em relação a todos os fatos. Quesitos. Exatamente. E tem um quesito genérico, nós tivemos há poucos anos atrás uma reforma da legislação, em que existe um quesito genérico de absolvição. Mesmo que se reconheça que há materialidade do crime, por exemplo, alguém morreu, que se reconheça a autoria, que aquela pessoa foi responsável pela morte da vítima, ou que terceiro participou induzindo, instigando, auxiliando na morte daquela vítima, tem um quesito genérico, o réu deve ser absolvido. E aí nessa situação, às vezes essas questões periféricas, morais, religiosas, podem influenciar, mas isso é uma coisa que tem que ser superada, que tem que ser superada. Eu acho que isso rende muito, às vezes, comentário, rende muito comentário de rede social, mas isso não é excludente nem justificativa para se cometer nenhum tipo de crime na nossa legislação. Sem dúvida nenhuma. Então é hora do nosso intervalo. Se você quiser fazer alguma pergunta, aproveite esta oportunidade. O nosso telefone é o 3721-6955, está disponível para a sua participação. Voltaremos em instantes. Meu dente era torto, podia comer nada, doía. Era complicado, né? Eu saía pra uma festa, ficar vergonha, de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meu dente já tudo pronto. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Aprendi muito sobre a vida e agora posso dividir tudo isso com o mundo. Aprendi a ser forte e acreditar no futuro. Aprendi que gentileza pode transformar o mundo e que fazer o bem é contagiante. Mesmo com o passar dos anos, nunca esquecemos a nossa origem. O que importa não é a idade,
são os valores que aprendemos. E nós aprendemos muito em 100 anos. Colégio Pelicano, valores para a vida. Bem-vindo à Central de Certidões Certificação Digital. A você que já é nosso cliente, muito obrigada. E a você que ainda não é e está precisando de certificado digital, venha para a Central de Certidões. Aqui nós temos o melhor preço e o melhor atendimento de Poços e região. Venha para a Central de Certidões. Nossa equipe é séria e super especializada para melhor atendê-lo. Atendemos com agilidade e segurança. Central de Certidões, o lugar do seu certificado digital. Você, desportista, não perca tempo. Vá até a Sportbook e adquira o material certo para a prática do seu esporte, nos melhores preços. Para a premiação dos campeonatos e torneios, você encontra na Sportbook lindos troféus e medalhas de todas as modalidades e ainda ganha a gravação de cortesia. Na Sportbook, você adquire e personaliza o seu jogo de camisa para futebol de campo, society e salão. Sportbook, a marca do esporte. Rua Pernambuco 771, 3722-9807. As ofertas juninas fazem a festa na Carneiro Casa e Construção. Dá uma olhada! Lâmpada LED Tachibra só R$19,90. Lâmpada Tachibra com reator e lâmpada apenas R$49 cada. Lavadora Tramontina R$299. Bacia com caixa acoplada Sabará só R$179,99. Betoneira Fischer 400 litros por R$2.899. Preço à vista parcelado em até 5 vezes no cartão e 10 vezes no crediário. Aceitamos Construcard. Carneiro Casa e Construção. A Pamafer mudou sua estrutura para melhor atender seus clientes. Pamafer, há mais de 28 anos distribuindo aço para construção. Não perca tempo em sua obra. A Pamafer entrega as ferragens armadas ou cortada e dobrada sob medida, gerando uma economia de até 20%. Traga seu projeto. Fazemos orçamento sem compromisso. A Pamafer ainda tem mais: treliças, pregos, arames, telas para alambrado, gabião, varetas galvanizadas para estufa de morango, entre outros. Pamafer, no Trevo do Parque Pinheiros. Telefone 3716-5050. Poços de Caldas. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando o promotor de justiça, Dr. Sidney Boccia. Ele é responsável pela promotoria criminal e também pela defesa do consumidor pelo PROCON estadual. O Tiago ficou com uma pergunta aqui pendurada no bloco anterior em relação a esse assunto para a gente concluir. Não só ainda com relação ao fato de você ligar aí uma segunda pessoa, né? Porque foi dito também de que o acusado aí de estrangular as duas, né, a criança e a mãe, né, que ele teria feito isso para dar de presente de aniversário, no caso, para o pai de santo que faria aniversário no dia. São suposições assim que é o suposto amante dele. E como é que faz isso depois, quando vai a júri, toda essa situação? Né? O Tiago já havia me perguntado e eu enrolei e não respondi, né? Vou responder bem objetivamente. Os jurados, na realidade, vão apreciar a conduta do acusado 1 e do acusado 2. A reportagem que a TV Poços veiculou desde ontem, e qualquer um dos jurados da população em casa que é um potencial jurado, porque como são escolhidos os jurados? Através do cadastro de eleitores da comarca. Lá, durante o julgamento, eles vão responder a pergunta: houve a participação, o envolvimento, essa outra pessoa, em tese o pai de santo, colaborou, incentivou, instigou a morte da vítima A? Instigou a morte da vítima B, né? E o jurado ali silenciosamente, está indo uma cédula sim, uma cédula não. É feita uma pergunta, um quesito, normalmente o terceiro quesito ou o segundo quesito, fala assim: fulano de tal, o pai de santo, colaborou com a morte da vítima, induzindo que elas fossem estranguladas? Aí o jurado está lá com uma cédula sim, uma cédula não. Na hora da votação, passa o oficial de justiça, um pode entender que sim, outro pode entender que não. E é assim que é feito. É um processo de escrutínio, né? É um escrutínio. É uma votação. Assim como a gente sempre fala assim, é uma eleição. É uma eleição da opção pela condenação ou uma eleição pela opção pela absolvição.
É uma eleição pela condenação, às vezes por um fato menor, ou por uma condenação por um fato maior, né? É, na realidade, uma decisão colegiada através da própria população. E por isso que, Tiago, por exemplo, naquela situação que nós tivemos em que o ano passado, foi exatamente no dia 30 de junho do ano passado, exatamente há um ano que era para ter o júri popular do caso Pavese, eu estava de férias, eu não participo diretamente desse processo, mas eu sou o titular da promotoria. Para velar pela lisura, pela transparência da justiça, me pareceu que aquela campanha midiática que estava sendo feita influencia a cabeça do jurado. Porque o jurado tem que sentar ali em plenário de júri sem nenhuma pré-concepção. Ele não pode já sentar ali tendo convicção se vai condenar ou tendo convicção se vai absolver. Por quê? Porque senão todas as provas que são ali produzidas perdem o seu valor. Então você desafora quando você tira daquela polêmica local e manda para um local em que não existe a polêmica ou em tese a polêmica é menor. Para quê? Para que o jurado não tenha nenhuma pré-concepção positiva ou negativa dos personagens envolvidos. E quais são os personagens envolvidos? As vítimas, porque às vezes, Tiago, a pessoa faz uma pré-concepção e faz uma qualificação, a vítima prestava, a vítima não prestava. Em relação ao réu, o réu presta, o réu não presta. E, na realidade, a gente tem que começar a entender que não são julgadas as pessoas, mas são julgados os fatos das pessoas, né? Porque não adianta a pessoa falar assim, mas ele é tão bom, ele é bom profissional, ele é um padre, ele é um pastor, é um pai de santo. Fala assim, mas um padre, um pastor, em razão dessa qualidade, que é uma virtude coletiva, vamos falar, não poderia ser condenado, então, por um crime de pedofilia. Mas não se julga o padre, o pastor, o médico, o empresário, né, o desempregado. Não se julgam essas pessoas, se julgam as condutas dessas pessoas. E aí nós temos que pensar o seguinte, pessoas respeitáveis socialmente podem cometer crimes? É óbvio que sim. E pessoas, às vezes, que têm uma ficha criminal extensa, podem não ter responsabilidade em relação àquele crime específico dos quais estão sendo acusados. Então a gente tem que começar a abstrair, não se julgam pessoas, e a gente tem essa mania, esse malveso de querer julgar e enaltecer... Julga o fato na justiça. A justiça, nós julgamos a conduta da pessoa e não a pessoa que praticou a conduta. Nós chamamos isso de direito penal do fato do autor e não direito penal do autor do fato criminoso. Entendi. Já o senhor falou na sua resposta anterior aí, nessa anterior, a palavra menor, e me lembrou do caso dos menores de idade, da redução da maioridade penal. E tem até uma pergunta feita aqui pelo nosso diretor Ildeu Pereira, que eu quero acrescentar também. Então, caso todos os trâmites políticos necessários apontem aí para que haja a efetiva redução da maioridade penal, não só para os crimes hediondos, como está até agora, enfim... a pessoa com 16 anos ela torna-se responsável pela condução de si mesmo perante a justiça. É isso, né? Ponto. E ela vai poder, então, voltar a trabalhar? Ela vai poder dirigir carro? O que o senhor vê nesse aspecto? Essa questão que envolve a evolução da idade penal no Brasil, talvez eu tenha que me alongar um pouquinho. O Zambrano aí me corte de acordo com a evolução. Quando tiver necessidade de fazer um intervalo, a gente continua no próximo Porque bloco. Realmente nós temos que falar aí o seguinte, é critério de discernimento que estabelece 18 anos como paradigma para aplicação do Código Penal ou não? Segundo, essa idade de 18 anos é uma idade histórica no Brasil ou é uma idade recente no Brasil? Né? Porque nós podemos falar assim, não, vamos reduzir a idade penal para 16. Isso é um absurdo, nunca aconteceu. Será que nunca aconteceu? E aí eu já vou dar uma dica, o senhor que está em casa ou que está aqui pesquisando, digitem aí Código Penal Militar e pega lá o artigo 50 do Código Penal Militar e aí depois você me diga qual que é o que está escrito aí no artigo 50 do Código Penal Militar. Né? E o Código Penal Militar é de 1969, ou de 67, é da década de 60. Então, não tem nem 50 anos. Artigo 50 do Código Penal Militar. Era 21 anos.
Não, vamos ver a surpresa, porque muito se polemiza. E segundo, pode ser reduzida a idade penal, porque o artigo 228 da Constituição Federal, ele tem a seguinte redação: são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos à legislação especial. Ele reproduz o que já tem no Código Penal, e já tem no Código Penal desde 1940. Posso ler aqui? Achou o artigo 50 do Código Penal Militar? Código Penal Militar, artigo 50. O menor de 18 anos é inimputável, salvo se, já tendo completado 16 anos, revela suficiente desenvolvimento psíquico para entender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com este entendimento. Neste caso, a pena aplicável é diminuída de até 1/3 até a metade. Ou seja, olha só o que está falando do Código Penal Militar. Com 16 anos ou 17, se ele tiver discernimento, ele fica sujeito ao Código Penal Militar. Isso é que ele está falando. Se entende que foi derrogado, ou seja, não foi recepcionado pela Constituição Federal. Então isso já mostra o seguinte: era 16 anos, ou já foi em algum momento 16 anos na nossa legislação. Então querer reduzir não é algo novo na nossa legislação. E nem vai resolver, na minha opinião. E aí é uma questão também de eficácia social, Tiago, porque é outra questão. Eficácia social, ou vamos até... Ele já julgou o fato, não julgou a pessoa. Ou até antes disso, porque há alguns dispositivos na Constituição que não são passíveis de modificação pelo poder constituinte derivado, que é o que nós chamamos de cláusulas pétreas. A primeira discussão que se faz é, esse artigo 228 da Constituição, que fala que o menor de 18 anos é penalmente inimputável, pode ser modificado pelo poder constituinte derivado ou somente poderia ser modificado através de uma nova Assembleia Nacional Constituinte, né? Então existe uma gama grande de juristas que entende que é cláusula pétrea. Então, por exemplo, eu vou até passar, o ex-ministro do STF, ministro Eros Grau, né, já entendia que é cláusula pétrea, que não poderia ser modificado. Segundo aspecto, mesmo que se entenda que possa ser modificado, pode ser modificado para crime A hediondo, por exemplo, e não para o crime B. Me parece isso também uma opção questionável, porque a capacidade de entender e querer um fato, e eu vi já que chamaram o intervalo, depois do intervalo eu vou falar, que o critério da nossa legislação é um critério de capacidade de entender ou capacidade de querer, que não, e aí é muito simples, se ele entende a reprovabilidade social do crime mais grave, o crime hediondo, por que ele ficaria imune à responsabilidade pelo crime menos grave, que é o crime não hediondo? Mas aí eu falo depois do intervalo. Vamos continuar no próximo intervalo. É rápido, nós voltaremos em instantes com o Jornal do Sul de Minas, aqui na TV Poços. A Pamafer mudou sua estrutura para melhor atender seus clientes. Pamafer, há mais de 28 anos distribuindo aço para construção. Não perca tempo em sua obra. A Pamafer entrega as ferragens armadas ou cortada e dobrada sob medida, gerando uma economia de até 20%. Traga seu projeto. Fazemos orçamento sem compromisso. A Pamafer ainda tem mais: treliças, pregos, arames, telas para alambrado, gabião, varetas galvanizadas para estufa de morango, entre outros. Pamafer, no Trevo do Parque Pinheiros. Telefone 3716-5050. Poços de Caldas. Solidez e desenvolvimento no campo. Assim caminha a Copama. Com gestores de visão, conselho administrativo empenhado e equipe capacitada, a cooperativa vive uma realidade de sucesso e excelência. Possui infraestrutura de primeira e oferece todo o suporte a seus cooperados e clientes, que a partir de agora também contam com a nova loja Agripeças Copama. Tudo para o homem do campo em um único lugar. Seja também um cooperado. Venha para a Copama. Soluções no agronegócio. Espaço Comida Boa, de terça a domingo, das 11 às 2h30 da tarde. Self-service à vontade. Final de semana, temos carnes assadas, frango assado, maionese e salpicão por quilo.
E a novidade: pizza pré-assada para viagem, com massa caseira e fresquinha. Disque entregas 3712-8517. Espaço Comida Boa, Rua Pedro Augusto Cavini, 210, Jardim IP. Quem me compra um jardim com flores, borboletas de muitas cores, lavadeiras e passarinhos, ovos verdes e azuis nos ninhos. Quem me compra este caracol? Quem me compra um raio de sol, um lagarto entre o muro e a era, uma estátua de primavera? Quem me compra este formigueiro e este sapo que é jardineiro, e a cigarra e a sua canção, e o grilinho dentro do chão? Este é o meu leilão. A minha família escolheu o primeiro espaço como a segunda casa dos nossos 2 filhos. E eu me sinto completamente segura em relação a isso. Primeira noite árabe no Catarino, Poços de Caldas. 1º de agosto, sábado, às 20 horas. Shows, danças e comidas típicas. Bailarina convidada, Mahaileu Rewa. Show ao vivo com Samira Almaza e banda. Realização, bailarina Camila Danza. Apoio, APZ Contabilidade, Bento Gonçalves Imóveis, Escola de Dança Giza Carvalho, Joia Hotel, Noite.com e TV Poços. Para a Prefeitura de Poços, a educação é coisa séria e é por isso que estamos fazendo o dever de casa. Foram construídos 5 novos centros de educação infantil: Vila Matilde, Estância São José, Dom Bosco, Nova Aparecida e Marco Divisório, que juntamente com as demais unidades atenderão todas as crianças cadastradas até 2015. A meta é atender o máximo possível de crianças com idade de 0 a 5 anos. Prefeitura de Poços de Caldas, mudando pra você. Vem aí, EAPIC 2015, com a melhor grade de shows do Brasil. De 8 a 19 de julho. Dia 8, Henrique e Juliano. Dia 10, Jorge Mateus. Dia 11, Turma do Pagode. Dia 16, Humberto e Ronaldo. E no dia 18, Fernando e Sorocaba. E mais, exposições, provas e muito mais. Garanta seu passaporte online no site eapic.com.br e venha curtir a melhor festa country do Brasil. EAPIC 2015, em São João da Boa Vista. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando o Dr. Sidney Boccia. Agora, no segundo bloco, iniciamos aí o assunto a respeito da redução da maioridade penal. E ele estava, durante a sua explicação, comentando, tivemos que interromper para fazer o breve intervalo. E eu peço para o senhor dar continuidade. Então, Fábio, isso já enriqueceu o debate, lendo aí o artigo 50 do Código Penal Militar, que diz que a partir dos 16 anos de idade, desde que tenha discernimento, já poderia ser julgado. Na nossa legislação, como é que foi a evolução? O Código, as ordenações filipinas, que vigoraram no Brasil de 1603 até 1830, previam que o menor de 18 anos, até 17 anos, podia ser julgado normalmente por qualquer crime, só não pegaria a pena de morte. O Código Criminal do Império de 1830 colocou que a partir dos 9 anos poderia ser julgado dos 9 até os 14, desde que tivesse discernimento. Evoluímos por Código Penal Republicano de 1890, que colocou também a idade, com 14 anos, a idade em regra. Eu vou sintetizar aqui, porque tem alguns detalhes em relação a discernimento ou não, mas em 1890 eram 14 anos. Depois nós tivemos uma lei orçamentária de 1921, que colocou de 9 a 14 anos também a questão do discernimento, que foi reproduzido no primeiro Código de Menores do Brasil, chamado Código Melo Matos, de 1927. A consolidação das leis penais de 1932 reproduziu o que já dizia o Código Melo Matos, a idade com 14 anos. Agora, toda essa polêmica se iniciou com o Código Penal de 1940, que colocou, por um critério de política criminal e não por um critério de discernimento, e respondendo, portanto, à pergunta do Ildeu Pereira, não se leva em conta se a pessoa tem ou não tem condição de votar, de dirigir, de constituir família, de abrir um negócio próprio. Ele colocou como 18 anos as pessoas como inimputáveis.
Agora, e aí começou a desgraça, entre aspas, porque o então ministro da Justiça, o Francisco Falcão, colocou lá na exposição de motivos, né, que é esse critério de 18 anos e fez uma explicação totalmente descabida, porque aí eu tenho que concordar. Como é que você pode, todas as pessoas no Brasil, todas as pessoas de um país de até 17 anos falar que não tem discernimento? Todas as pessoas? O que é o discernimento para a justiça? Discernimento é capacidade de entender alguma coisa e, após entender, manifestar validamente o seu entendimento. O critério, portanto, é um critério biopsicológico. Ou seja, essa é a avaliação. Essa é a avaliação. É o fiel da balança. Esse é o fiel da balança. Isso para os maiores de 18 anos. Porque para os menores de 18 anos, a lei não adotou o critério biopsicológico, ou seja, uma condição biológica que permita a pessoa entender alguma coisa e, dentro desse entendimento, manifestar validamente a sua vontade. Para os menores de 18 anos, o critério é biológico puro, são penalmente inimputáveis. Mas aí a gente tem que fazer um porém. Por quê? Os menores de 18 anos não ficam sujeitos a sanções, a represálias do poder público, e aí também é a grande falha do poder público. Por quê? Porque todo mundo já ouviu falar de uma FEBEM, todo mundo já ouviu falar de uma FUNABEM, né? O programa de bem-estar do menor também é da década de 60, de 1964. Fundação do Bem-Estar do Menor. A Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, a FUNABEM, e a Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor. Pegavam os adolescentes e sujeitavam à legislação, como nós temos também no Estatuto da Criança e do Adolescente, uma série de medidas que a lei fala de medidas socioeducativas, que é um eufemismo, é uma terminologia que a lei usa para abrandar a pena e, a pretexto de proteger o adolescente, expõe o adolescente, porque eles poderiam ter falado lá, textualmente no Estatuto da Criança e do Adolescente, que o adolescente comete crime, lógico que comete contravenção, só que eles usaram lá no artigo 103 do E com eufemismo, não comete crime, não comete contravenção, comete ato infracional. Né? Aí, a pretexto de proteger, expõe. Segundo aspecto, quando eles falam, ao invés de colocar lá as penas, eles colocaram medidas socioeducativas. Né? Mas entre as medidas socioeducativas existe a medida de privação da liberdade, que o eufemismo, ao invés de chamar de pena de prisão, chama de internação. E a internação é até 3 anos. Só que, qual que é o grande problema? O problema é da legislação? O problema não é da legislação, o problema é que você não tem instituição para fazer a internação, para você fazer a privação da liberdade. E daí que nós temos, entre as várias propostas de mudança da legislação, uma proposta que muda o tempo máximo de internação de 3 para 8 anos. Que é do Geraldo Alckmin, né? E a outra que muda de 3 para 10 anos, né? Ou seja, o adolescente até 17 anos que cometa qualquer crime ou contravenção e, portanto, ato infracional, poderia ficar no máximo 3 atualmente, mas ao invés de 3, no máximo 8 ou no máximo 10, que seriam alternativas que não mexem na Constituição. E eu vou te falar, hein? Você reter 10 anos um adolescente, 8 anos adolescente, ou mesmo até 3 anos, porque se a gente for pegar, se internar um adolescente dos 15 até os 18 anos da idade, a modificação social, hormonal, psicológica, dos 15 aos 18 anos na vida de uma pessoa é igual 10 anos ou 20 na vida de um adulto em relação às experiências de vida. Então nós temos um leque muito grande de opções e a pretexto aí a questão que o Tiago colocar aqui, fala assim, isso muda o quadro de segurança social, né? É inequívoco que, infelizmente, os adolescentes cometem atos violentos e da resposta violenta tem que ter uma medida que é uma medida de segregação. A pena de prisão na história do direito penal é uma pena recente na história do direito penal. Né? A prisão, nós sempre tínhamos a prisão, mas a pessoa era contida. Quando a gente olha os filmes, lá o cárcere Marmetino, onde ficou São Pedro, né? Antes de ser executado, a prisão era simplesmente para a pessoa aguardar o julgamento ou aguardar a execução da pena. Mas a prisão evoluiu, tanto que cela, a gente ouve a cela é nome que se dá a aposento a quarto de mosteiro. Um determinado abade cometeu um pecado e ficou trancado na sua cela, orando, pagando penitência durante dias. Os superiores viram, a partir daquele processo de humanização, que você trancar alguém numa cela é um bom lugar para ela pagar penitência. E começaram a tirar as penas corporais
e colocaram a pena de privação da liberdade, onde uma pessoa era trancada numa cela para pagar a penitência. Por isso que nós temos penitenciária até hoje. Puxa vida, hein? E por isso que nós temos cela até hoje. Tanto que na evolução da finalidade da pena, é o latim, punitur quia peccatum est. Pune-se porque pecou. Né? O pecado é o crime. E uma outra é uma teoria retributiva da legislação, ou punitor ne peccetur, ou seja, pune-se para que não peque. O pecado é o crime. Então é intimamente ligado à evolução e diferente do que as pessoas possam pensar, ingenuamente, você trancar alguém numa penitenciária, numa cela, é uma evolução. Porque antes as penas eram corporais e normalmente pena de morte. Mas os senhores acham que a população está interessada em todos esses dados que a gente passou, de evolução, mas eu de legislação? Mas eu vontade até de aplaudir a aula aqui. E é por isso que a gente tem que usar a rede social para fazer essas pesquisas interessantes. Né? Procurem, por exemplo, ali ordenações filipinas, que foi a legislação que mais vigorou no Brasil. Né? Essa questão de preconceito que existe em relação à raça e tudo mais, em questões sexuais, a evolução dos direitos da mulher na nossa legislação, quando passaram a participar, quando passaram a votar, a questão da evolução da idade penal. Então, nós temos que pensar o direito como ciência, né? Como algo técnico e histórico, porque a história tem que refletir nessa posição pessoal de você sedimentar na lei quais são os valores que prevalecem em determinado momento. Ok, doutor, eu quero agradecer, infelizmente, felizmente não deu tempo para hoje, isso nos indica uma próxima oportunidade para continuar nesse caminho aí, e eu espero que seja em breve. A gente conversa depois, vê quando é possível, né, o seu retorno, porque tem muito mais ainda a se falar dentro desse âmbito, né, dentro desse aspecto. Agradeço a sua presença, desejo uma boa continuidade no seu trabalho. Muito obrigado, Fábio, sempre uma renovada alegria estar aqui na TV Poços, uma casa que eu tenho um enorme carinho, desde o diretor e em relação a toda a equipe. É um prazer muito grande estar aqui na TV Poços e poder conversar um pouquinho contigo. Um grande abraço ao Tiago Quinteiro também, e especialmente com todo o público, o grande público da TV Poços. Acelerado, soldado. Obrigado, Zambrano. Obrigado, doutor. Eu só queria falar rapidinho, né, com relação à redução da maioridade penal. Acho que isso tinha que ficar restrito ao direito, né? Acho que os políticos não deveriam discutir a situação, e sim o judiciário, que é, como o próprio doutor Sidney disse, se é uma ciência o direito, né? Então que se discuta onde se faz essa ciência. E não os políticos muitas vezes fazem isso só para querer agradar no senso comum da população, mas na verdade não resolve nada, né? Beleza. Bem dado o recado. Gostei disso. Eu também me despeço desejando para você uma boa terça-feira. Amanhã cedo estaremos de volta. Até lá.